Estamos no último vídeo sobre as políticas linguísticas do país de Uganda. Nesse último vídeo, vamos falar sobre as políticas linguísticas externas e prometo que vai ser o vídeo mais curto dessa sessão, pelos motivos que a gente vai conversar agora, né? Quando a gente fala sobre política externa de um país e fomento de política linguística externa, a gente está falando sobre como o país ele trata as suas línguas nas conexões externas, né? Como ele utiliza a sua língua e a dos estrangeiros, né? E se ela ensina a língua dos estrangeiros, etc. Fiz uma síntese em um quadro, que é o quadro. Né? Nesse quadro, a gente faz uma pequena retrospectiva de tudo que a gente conversou até agora. Né? Então, o que a gente tem? Né? A língua inglês, ou inglês, é a língua oficial, né? Sendo a língua o inglês, que tem uma influência externa gigantesca, né? E por ser uma língua não materna, não natural daquele espaço, já podemos responder a primeira pergunta que se faz sobre política linguística externa, se eles ensinam, por exemplo, línguas externas no seu país. E sim, né, como a gente já viu antes, eles ensinam inglês como outras línguas, como o francês, o árabe, o suahili, né? Então, a política linguística de Uganda é realmente uma política de línguas externas. Né? Então, o inglês ele é obrigatório no ensino fundamental e superior, né, a partir do ensino fundamental 2. Ele é utilizado administrativamente e diplomaticamente, né? Então, o Uganda acaba tendo uma facilidade em se comunicar com os países, né, exteriores e os países que estão fazendo acordos comerciais, como é o caso da entrada deles nos BRICS de uma forma tranquila por falar inglês, né? E a sua escolha do inglês como uma língua oficial, ela não dá uma vantagem para um grupo étnico específico, né? Então, a escolha do inglês, nesse caso, seria uma equiparação, né? Porque, apesar do vídeo anterior a gente ter visto que não temos uma política de cultura forte, né? Uma política de cultura estruturada, né? Que valorizasse as línguas e que fizesse essa integração, né? A ideia do governo e das decisões tomadas em Uganda é que todos tenham o mesmo nível de importância, né? Então, se não tem nenhuma língua materna oficializada, não pode se dizer que uma língua é mais importante que as outras, né? Então, elas estariam equiparadas dentro dessa perspectiva, né? Já o Swahili, ele é uma língua de movimento de integração, né? Então, ela é uma língua estrangeira, não é amplamente aceita pelos ugandeses, como a gente falou anteriormente. Principalmente os falantes de Luganda têm uma certa resistência com a imposição do Swahili. E ela não tem uma formalização educacional padrão e também não tem uma formalização administrativa padrão, né? Então, o que acontece muitas vezes é que em Uganda se utiliza daquilo que é produzido na Tanzânia ou no Quênia, né? Já por fim, nas línguas nacionais, a gente tem que as línguas nacionais são ensinadas apenas nos anos iniciais. Ela não tem um incentivo a uma representação institucional, né? Então, por exemplo, o Uganda, apesar de ser uma das línguas mais faladas no país, né, ela tem uma atuação ali administrativa muito pequena. As outras línguas, né, eu acabei tratando muito sobre o Uganda nesse trabalho, junto com o inglês e o Swahili, porque realmente é uma das línguas que tem um impacto maior de falantes em comparação às outras, porque o número realmente é muito grande, né? O povo Baganda, que são os falantes de Uganda, eles estão ali na região central, né? Então, eles estão bem no meio mesmo ali de Uganda. Então, realmente, eles têm um certo apelo, né? Ainda mais pela oficialização do Swahili, antes mesmo da oficialização de línguas nacionais. Né? Então, as línguas nacionais ficam muito naquela coisa do subgrupo, né? De tipo, as línguas nacionais são aceitas e vão ser lecionadas, não vão ser direcionadas, institucionalizadas e lecionadas, né? Dependendo da região, né? Naquilo que faz sentido para a região. Mas acaba não tendo esse reconhecimento em nível, né, nacional que o inglês e o Swahili tem. Então, por exemplo, a importância do Swahili nesse contexto de
imigração e de boom populacional que a gente tratou em alguns vídeos anteriores, né? Por exemplo, a gente tem os casos dos imigrantes em que o Swahili ele é tratado como essa língua de imigração, de acolhimento. Então, acontece, por exemplo, de o Swahili ser tratado no processo de migração, né, de outros povos, outras etnias africanas para a Uganda, de usar o Swahili para fazer esse contato primário, né, que acaba sendo uma língua africana, em que a União, né, do EAC tem essa ideia da integração, e a União Africana usam esse sentimento utilizam para estender esse sentimento de uma unidade continental, né? Então, a ideia do Swahili também é essa ideia de unidade, né? Uma identidade que está andando em conjunto. Temos até uma situação, se eu não me engano, que durante a proposta do Swahili ser a língua oficial dessa ponte sendo construída, é que o então presidente de Moçambique, o Joaquim Chissano, ele discursou em Swahili impecável, né, que ele aprendeu na Tanzânia, porque a Tanzânia tem a língua como a língua materna, e ele, na proposta de utilizar essa língua, ele realmente fez o discurso na língua, né, não apenas defendeu como fez o discurso na língua. E por isso a gente acaba tendo essa importância do Swahili, ou essa relevância do Swahili em frente às outras línguas nacionais. Se isso é inteligente, se isso é representativo, se isso, né, traz o sentimento de nação pro povo de Uganda, talvez não, né? Porque, como eu já disse em alguns vídeos anteriores também, o povo falante de Luganda não aceita também o Swahili, né? Como essa ideia de língua de ponte. E outros, né, em outras regiões já aceitam porque já estão acostumados com a língua, já aprenderam, já têm acesso. O outro dado interessante em uma das pesquisas que eu fiz é que, por exemplo, os homens eles teriam mais contato com o Swahili, por exemplo, como essa língua de interconexão do que as mulheres, principalmente pelas suas atividades comerciais, né, pela sua transição em ambientes, então eles acabam aprendendo mais por se locomoverem mais, por estar em mais situações de contato do que as mulheres. Mas, de modo geral, gente, é isso. Eu espero que tenha sintetizado tudo que poderia e espero não ter. Espero ter sido, na verdade, mais objetivo e claro o suficiente. Eu trouxe várias imagens, não acabei falando sobre todas, mas aos pouquinhos, se quiser, né, retornar os vídeos e olhar as imagens, tem imagens da capital, tem imagens da população, tem imagens de comida, de arte, de tudo que eu pude juntar para realmente a gente sentir essa imersão, né? Então, é isso. Espero que tenham gostado. E deixo aqui as referências novamente. E obrigada.